Olá, eu sou Luciane Raposo e esse é o Literatura para a Vida. E hoje eu queria abrir esse vídeo dizendo que desistir é para os fortes, particularmente desistir publicamente. O que eu quero dizer com isso? De certo modo, nós temos todo um discurso de que precisamos perseverar, de que precisamos continuar, de que a disciplina é indispensável, de que o foco, o esforço cotidiano. Eu concordo com tudo isso. Boa parte do sucesso que eu encontro na minha vida, das coisas que eu conquisto, dos sonhos que realizo, dos trabalhos bacanas que surgem, da vida interessante que eu tenho, é fruto direto do esforço, da dedicação, da autodisciplina, do renunciar àquilo que é temporário, digamos assim, para chegar àquilo que é permanente. Mas eu também vejo que a gente tem uma tendência a insistir em determinadas coisas, em determinados processos. Há algumas ocasiões em que nós precisamos sim desistir. A gente faz um paralelo com a questão amorosa, digamos assim. É muito comum nós termos alguém no nosso círculo de amizades em que a pessoa fala assim, não, mas eu já estou com fulano ou com fulano há 5 a 10 anos, eu vou jogar 10 anos da minha vida fora. E às vezes vai jogar mais 20, mais 30, mais 40 anos. Porque aquele relacionamento não está dando certo. E muitas vezes não é nem um matrimônio, é um namoro, é uma companhia, alguma coisa assim. Porque o matrimônio é algo construído mais solidamente. Também existem aquelas pessoas que passam a semana reclamando dos seus trabalhos, mas não correm atrás de outro. Porque já estou aqui, porque já me acostumei, porque é assim mesmo, porque não vou encontrar outro igual, não, vai ser difícil começar de novo, vou jogar fora tantos anos. Lembrando que a experiência, ela favorece não só o trabalho atual, mas ela também contribui para a conquista de novos trabalhos. Nós não somos folhas em branco, não somos aquela página em branco como uma das teorias de educação tanto pregava. Nós somos pessoas que vão agregando conhecimentos, experiências e vivências. Então, nesse sentido, mesmo quando a gente muda de área, ou muda de trabalho, ou muda às vezes até de cidade, de região, nós não zeramos aquilo que nós tínhamos antes. O que acontece é que nós somos pessoas que vão agregando conhecimentos, agregando experiências, ou pelo menos deveria ser assim. Mas existem, como eu já falei, situações em que é preciso desistir. Um remédio que está te fazendo mal e você continua só porque aparentemente seria para você. Um local de trabalho que às vezes já se tornou extremamente tóxico, ou você já fechou o ciclo, porque também acontece isso, mas está na sua zona de conforto. Uma alimentação que não lhe cabe mais, um estilo de vida que não lhe cabe mais. Existem muitas coisas na vida que são próprias de ciclos. Isso também tem a ver com desistir com relação a livros. Então vamos lá. No começo do ano, eu citei 6 livros que eu pretendo ou pretendia ler ou reler ao longo de 2025. Eu já terminei de ler A Pirâmide Vermelha, gostei bastante da releitura, até comentei aqui. Foi uma releitura que cresceu em alguns aspectos, embora tenha uma parte da história que eu ainda não me conformo. É a única parte que me incomoda, realmente eu escreveria de modo diferente, mas é o Rick Riordan na sua melhor forma. Inclusive no próximo ano, talvez eu retire daqui o próximo volume para reler. Mas o que eu tinha grande expectativa é exatamente aquele que quebrou todos os meus pedacinhos de expectativa e de coração. Eu li Checkmate da Rainha, foi 2019, 2020, não me lembro mais. Eu sei que eu li já tem uns bons anos, acho que foi até antes da pandemia, alguma coisa assim. E eu gostei bastante da escrita, ficção histórica me interessa, embora a gente saiba que tem todo um romanceado ali. Inclusive tem um fato
que acontece em Xeque-Mate da Rainha, que não aconteceu na vida real, digamos assim. A Corte dos Tudors tem muitos aspectos interessantes, é considerado o grande foco de interesse contemporâneo. Muitos romances são escritos sobre o período da Corte dos Tudors. Inclusive, parece que saiu agora uma nova minissérie, sobre eles, que dizem que é uma mistura de documentário com série. Só o título, que eu não vou falar aqui, já me pareceu uma grande sandice. Me parece muito com aquela versão de Persuasion que a Dakota Johnson fez com o pessoal da Netflix, e que não tem nada a ver com Persuasion, né? É brega e de péssima qualidade. Então me parece nesse mesmo sentido. Mas o livro da Elizabeth Flementot, alguma coisa assim, era um livro muito bem escrito. Então eu comprei já há algum tempo atrás, Intrigas da Corte. Não é que a escrita dela seja ruim, mas o livro, ele me traz a sensação de que eu estou mergulhada, de que alguém mergulhou minha cabeça debaixo d'água e que eu não consigo respirar. E que é uma água turva e incômoda. Então, com o passar das páginas, eu li, acho que li mais de 100 páginas. Ele tem 300 e poucas. Para mim não é muita coisa. Mas é uma leitura claustrofóbica. É uma leitura que enfoca a época em que Mary, a filha de Henrique, o Henri, né, que é a tradução, a filha de Henri VIII, ela sobe ao trono, e depois que ela desce do trono, é que Elizabeth I acaba sucedendo. E Mary é completamente enlouquecida. Ela segue a cartilha de um catolicismo que nós compreendemos que nunca deveria ter existido, porque o catolicismo não é inquisição, o catolicismo não é perseguição, o catolicismo não é ignorância. E claro, a Inquisição não aconteceu só do lado católico. Infelizmente, calvinistas também praticaram esse tipo de abominação, tanto de um lado quanto do outro, e outros povos também, porque jesuítas foram destruídos corporeamente, digamos assim, numa região dos Estados Unidos. Mas o que eu quero dizer é que, além de ter essa questão relacionada à Inquisição na Inglaterra naquele período, é um livro que traz uma sensação de que você vai se arrastar mergulhado em algo que não te permite respirar. É uma sensação muito ruim. E conforme eu ia lendo, e muitas vezes eu pegava para ler à noite, porque não gosto de levar determinados livros para a escola, embora eu não tenha nada pornográfico aqui, mas eu trabalho com crianças. E conforme eu ia lendo, eu ia percebendo o quanto aquilo me fazia mal, quanto me arrastava, simplesmente porque eu queria cumprir uma meta. Queria cumprir um compromisso que fiz comigo. Geralmente eu cumpro os compromissos que faço comigo. E eu preciso saber que eu tenho palavra. Pessoas de palavra, pessoas que cumprem a sua palavra, são pessoas que não só são mais respeitadas nas suas áreas, também são mais bem-sucedidas nas suas vidas e se respeitam mais. Mas chegou num ponto que eu simplesmente parei e pensei. Isso em relação com o meu aniversário, que é na próxima quarta-feira. Se fosse o último dia da minha vida, se fosse a última noite que eu ia passar nesta terra, eu queria realmente passá-la mergulhada nisto aqui. Eu iria querer realmente ler um livro em que mesmo as pessoas que se amam, né, porque tem vários casais aqui, não é um amor saudável, não é um amor em que as pessoas vivem de uma forma harmônica, de uma forma leve. A impressão que eu tenho é que todos os personagens são obcecados por alguma coisa. Todos. Tanto de um lado quanto do outro. E quando me fiz essa pergunta, eu respondi não. E desisti do livro. Tentei até levar para outro lugar, quando eu estaria fora do apartamento, para ler. E no momento que eu saí com esse livro à rua, me deu vontade de voltar no caminho
e deixá-lo na estante, lá na parte de baixo. Depois disso, eu peguei isto aqui para reler, Persuasion. Persuasion é o meu livro favorito da Jane Austen, um dos meus livros favoritos da vida. É um livro em que Jane Austen está no seu auge. Inclusive, ele foi publicado póstumamente, já que ela faleceu bem cedo, ela tinha 43 anos, se eu não me engano. É um livro delicado, é um livro com uma escrita elegante, é um livro que reflete sobre a vaidade humana, sobre a influência que a gente pode ter sobre a vida de alguém, sobre a necessidade de saber decidir por si mesmo, sobre a necessidade de saber discernir o seu caminho sem levar em consideração apenas as influências externas. A literatura clássica tem o poder de nos fazer pensar sobre o caráter humano, pensar sobre a vida humana, sobre nossas escolhas. É claro que não dá para ter certeza do futuro, mas o que Anne faz aqui é uma escolha, acreditando que ela está fazendo essa escolha por ela e para o bem do Frederick. E na verdade não é isso que acontece. Essa edição é uma gracinha, eu já li esse livro sim, estou relendo. Inclusive, um marcador eu ganhei anos atrás da Priscila, acho que Lysenko. Adoro, acho que tem tudo a ver. Tem uma folha de guarda belíssima. É um volume de muito bom gosto. E é um livro que me fez recuperar o prazer de abrir o livro, às vezes após um longo dia de trabalho, problemas, estresse, algumas coisas que às vezes dão certo, às vezes dão errado. Não no sentido de fugir da realidade, mas de perceber que existe muito mais no mundo, além de pequenos aborrecimentos, de dias ruins, dias excessivamente quentes, dias estressantes. A literatura clássica, ela nos faz perceber que o mundo, que a vida, que o ser humano podem ser muito mais bonitos, e principalmente quando trata do amadurecimento das pessoas. Porque esse livro começa quando ela tem 17 anos, 19, por aí. E agora se passaram 8 anos, quando o livro retoma, né? Porque depois ele volta no tempo e ele segue em frente. Então, quando o livro começa, já se passaram 8 anos. E Jane Austen tem a capacidade de nos fazer sorrir quando ela ridiculariza a vaidade humana, e o pai da Anne é uma figura hilária, além de ser preconceituoso em alguns aspectos, né? Mas não é só isso, ele é ridículo. E me fez recuperar o prazer de ler. Então, se ontem que eu estava lendo, por exemplo, fosse o último dia da minha vida, a última noite da minha vida, certamente eu agradeceria a mim por ter desistido. Porque desistir é para os fortes, principalmente quando você precisa desistir publicamente. É diferente daquelas pessoas que sempre dizem que vão fazer as coisas e jogam a culpa nos outros. Eu não fiz por causa de fulano, eu não fiz por conta disso, eu não fiz porque eu não tenho a vela para combinar com a capa do livro. Tenho pavor de vela perto de livro. Eu tenho uns 900 livros em casa, imaginem, né? Eu teria que jogar tudo pela janela. Mas o que eu quero dizer é que às vezes a gente precisa sim desistir. E desistir publicamente de um livro, de um projeto, de um trabalho, de um relacionamento, de algo que nós considerávamos exatamente perfeito, tem relação com a nossa coragem em deixar de lado a necessidade de validação social, a necessidade de ficar o tempo todo se controlando, aquelas pessoas altamente escrupulosas. O que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer? Alguém sempre vai dizer alguma coisa. Vai durar 5 minutos, depois a pessoa vai tomar conta da vida dos outros. Então, desistir de um relacionamento que faz muito mal, desistir de um trabalho que faz muito mal, de um livro que faz muito mal, é diferente de você anunciar milhares de coisas e não cumprir nada. São coisas extremamente opostas. Se você insistiu em determinada coisa e aquilo não está dando certo, se você sente que se fosse o último momento da sua vida, você não gostaria de dedicá-lo a esse tipo de experiência, desista sim. Desista publicamente, desista intimamente. Mas, acima de tudo, lembre-se,
nós só vivemos uma vez. Então, não podemos ser persuadidos a acreditar que precisamos o tempo inteiro nos vigiar sobre o que os outros vão pensar de nós. Desistir de algo que se considerava adequado e que com a experiência percebemos que não nos cabe mais, é um ato de extrema coragem e de amor próprio. Porque você sabe que vai enfrentar, às vezes, a rejeição, a crítica, os comentários, mas você estará em paz. E se você tiver bom gosto, estará em paz com Jane Austen, com Charles Dickens, com Agatha Christie, com Machado de Assis, com uma galera que realmente vale até o último dia da sua vida.